Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 15, do verso 5 até o verso que tiver significado. Pratihatsu varchalayam pratihartradayastraya asanaija kovida sunava pratihartu stutyamaja bhumanavachani satam. A tradução é a seguinte: no ventre de sua esposa Suvarchala, Pratiha gerou 3 filhos, chamados Pratiharta, Prastota e Udgata. Esses 3 filhos eram muito hábeis em executar rituais védicos. Pratiharta gerou no ventre de sua esposa Stuti 2 filhos, chamados Aja e Bhuma. Seguindo o próximo verso, no ventre de sua esposa Rishukulya, o rei Bhuma gerou um filho chamado Udgita. De Devakulya, esposa de Udgita, nasceu um filho chamado Prastava, que fecundou em sua esposa Niutsa, um filho chamado Vibhu. No ventre de sua esposa Rati, Vibhu gerou um filho chamado Prithusena. Prithusena gerou no ventre de sua esposa Akuti um filho chamado Nakta. A esposa de Nakta era Druti, de cujo ventre nasceu o grande rei Gaya. Gaya era muito famoso e piedoso. Ele era o melhor dos reis santos. O Senhor Vishnu e suas expansões, que se destinam a proteger o universo, estão sempre situados no modo da bondade transcendental, conhecido como Vishuddha Sattva. Sendo a expansão direta do Senhor Vishnu, o rei Gaya também estava situado em Vishuddha Sattva. Por causa disso, Maharaj Gaya estava plenamente dotado de conhecimento transcendental. Portanto, era chamado de Mahapurusha. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Através deste verso, ficamos com a nítida impressão de que as encarnações de Deus são várias. Algumas são partes integrantes das expansões diretas e outras são expansões diretas do Senhor Vishnu. Uma encarnação direta da Suprema Personalidade de Deus chama-se Amsha ou Swamsha, ao passo que uma encarnação de Amsha chama-se Kala. Entre as Kalas há as Vibhinamshas Diva, ou entidades vivas. Estas compõem as Diva Tattvas. Aquelas que vêm diretamente do Senhor Vishnu chamam-se Vishnu Tattva e às vezes são designadas como Mahapurusha. Outro nome usado para referir-se a Krishna é Mahapurusha e o devoto às vezes é chamado de Mahapaurushika. Srimad Bhagavatam, antes dessa parte, no segundo canto, explica esse tema com o verso Ete chamsa kalapumsam krishnastu bhagavam swayam indrari vyakulam lokam hridayanti mrige mrige. Obrigado. Mridayanti mrige mrige. Esse verso explica, vem depois que no Bhagavatam se descreve as principais encarnações de Krishna. E então a conclusão é um verso conclusivo que explica de todas essas encarnações faladas acima, todas essas encarnações faladas acima são expansões ou expansões das expansões de Krishna. Mas Krishnastu Bhagavan Swayam. Mas Krishna é o próprio Bhagavan. Bhagavan significa aquele que possui as 6 opulências em sua completude e em sua total capacidade. Então, Krishnastu Bhagavan Swayam indica que Krishna é essa pessoa, o todo completo, descrito no Sri Upanishad, de quem muitas unidades completas emanam e que não se torna incompleto por deixar emanar de si unidades completas. Esta pessoa completa, absoluta, autossatisfeita, que não depende de nada, que não depende de nenhuma ordem do universo. É muito interessante o poder de Krishna sobre a ordem do universo, porque ele mesmo dá a ordem do universo.
através de sua energia externa, ele coloca ordem em tudo. E depois ele mesmo vem e desafia a ordem que ele mesmo colocou. Um exemplo disso é em sua encarnação, né, quando ele vem pessoalmente como o próprio Krishna, que não é considerado uma encarnação de Bhagavan, é o próprio Bhagavan. Então ele vem e ele desafia a natureza material levantando a colina de Govardhana com o dedo mínimo. Imagine, levantar uma colina inteira, a gente, a depender da idade, não consegue levantar nenhum balde de pedra, né? Imagine um balde de brita, imagine levantar toda uma colina. Então Krishna desafia a lei da natureza, a força da gravidade e tudo. E tem muitos outros exemplos de que como Krishna mexe com a natureza material. Um exemplo que está relacionado com a história de Priyavrata, porque Priyavrata ele possui uma carruagem e tem toda uma relação com o cosmos, com o funcionamento do cosmos, a posição do universo, do Sol e tudo, esse estudo da cosmologia. Então, outro exemplo do poder de Krishna é na batalha de Kurukshetra, quando tinha um horário marcado para terminar e nesse tinha que ser no pôr do sol. Tinha que ser no pôr do sol. E como Arjuna estava perdendo a disputa porque o sol já ia baixar, então Krishna simplesmente faz o sol parar de baixar. Então o sol não se põe. Imagine que poder esse de Bhagavan. Então, essa personalidade é a origem de tudo isso, é o Mahapurusha. Purusha significa indivíduo, pessoa, porque para começar com P, pessoa, indivíduo. E ele é o grande indivíduo, é o cara, né? Como a gente diria. Krishna é o cara, essa pessoa que é o Mahapurusha. Então, aqui está falando das diferentes encarnações que emanam de Krishna. Porque Krishna gosta de variedade, ele vive com essa experiência de variedade. Então, a natureza material, essa manifestação da energia externa de Krishna, que é essa combinação esplendorosa que encanta os poetas, encanta os artistas, encanta os namorados, né? Os apaixonados românticos, toda essa maravilha é criada por uma parte menos expressiva da energia do Senhor Supremo, a sua energia externa. E ela é criada para proporcionar às almas condicionadas, curiosas da experiência com o mundo material, a oportunidade de entrar nessa viagem individualista. E Krishna, sendo essa pessoa que gosta de variedades, ele combina os três modos da natureza, combina o tempo eterno. Imagine o tic-tac do relógio para fazer uma coisa aparecer e depois se modificar. As paisagens vão se modificando nesse mundo. Isso é fantástico. Nunca o mar é o mesmo mar. Quem entende de mar, olha, o surfista, né, vai lá com sua prancha e olha o mar e vê, para quem não é, olha e acha que é tudo igual. Mas ele não, ele vê se a onda está boa, se vai melhorar, se a maré está vazando, se está enchendo. Porque Krishna faz tudo isso de maneira muito variada. E basta a gente viajar um pouquinho e a gente vê as mudanças, né? Dessa vez, nesse festival de anteontem, veio aqui uma pessoa, eu acho que de Recife, e falou para mim que o impressionante é chegar aqui nesse Nordestão, como a gente tem essa paisagem seca, essa paisagem castigada pelo sol e pela seca, e de repente entrar num lugar como esse aqui. Então, assim, tipo, sem pé nem cabeça. E é verdade, chama microclima. Por isso se preserva tanto a natureza aqui. Então, ele observava isso, essa variedade
de Krishna é fantástica. E então ele se expande em inumeráveis encarnações, como Amsha, Vibhinamsha, como aqui foi descrito. E essas Vibhinamshas são depois chamadas de Diva Tattva. Nós somos esse Diva Tattva. Receber o título de Tattva é muito importante, viu? Diva Tattva. Tattva significa autêntico, genuíno, verdade. Isso é Tattva. E nós somos Diva Tattva. Imagine, que identidade maravilhosa. Isso quer dizer o quê? Nós somos partículas infinitesimais, verdadeiras e genuínas, que emanam de um todo completo, de um indivíduo que é a pessoa suprema e é Atma Tattva, e é a alma suprema, a verdade absoluta. Então, nós somos Diva Tattva. Quando a gente vai adorar a deidade, a gente estuda os personagens que estão no altar e que vamos adorar, e identificamos quem é Diva Tattva, quem é Vishnu Tattva, porque a depender da relação de Diva Tattva e Vishnu Tattva, se trata de uma maneira ou de outra maneira a deidade, se oferecendo determinados artigos ou não determinados artigos em situações específicas. Então, assim, o tema aqui é um tema importante que tem informações técnicas. Eu gostaria de ter lido o verso antes e ter tido a chance de preparar essa aula, porque é um tema agradável, tem muito dessa explicação, tanto no Bhagavatam como no Chaitanya Charitamrita. Então agora eu poderia fazer uma apresentação muito mais profunda. Então, não me preparei e cheguei aqui, estou vendo esse tema, que é um tema que eu conheço muito superficialmente, não conheço com profundidade. Mas esse tema aqui é um tema importante no que se refere a autoconhecimento, porque é a nossa obrigação conhecer a nossa própria identidade. É parte da nossa filosofia, é parte da nossa relação com Krishna, porque é conhecendo a nós mesmos, ou tendo dúvidas sobre a nossa própria identidade, que nós nos aproximamos do mestre espiritual e buscando conhecer isso. Isso foi o que ocorreu com Arjuna. Quando Arjuna entrou na batalha de Kurukshetra, ele entrou considerando que Krishna era o primo querido dele, que tinha vindo de Dwarka para visitar Hastinapura, para ver a grande dinastia, porque Krishna tinha sido um filho adotivo de uma família que morava na zona rural. E quando ele demonstrou conhecer que era o filho de Devaki e de Vasudeva, então ele quis ir para a cidade para conhecer Devaki e Vasudeva. E chegando e conhecendo Devaki e Vasudeva e vendo a situação de Mathura, e vendo que era lá em Mathura que estava o rei Kamsa, que havia feito tantas barbaridades com sua própria mãe Devaki, impedindo a mãe Devaki de ter a graça de criar seu próprio filho, ou até no plural, seus próprios filhos. Então, vendo tudo isso, ele vai procurar Kamsa para tomar satisfação. A gente já sabe qual era o plano dele, mas ele vai procurar Kamsa, e Kamsa também já sabia, e tentava fugir, tentava escapar do poder de Krishna, mas Krishna domina Kamsa e o destrona, tira do trono e vai buscar o pai de Kamsa, que estava preso no calabouço do palácio. O filho tinha prendido o próprio pai na prisão. E por quê? Por causa do desejo de poder, que encanta todas as Diva Tattvas que estão fora de regulagem. Porque Tattva significa verdade. Quando a gente está iludido por Maya, né, então a gente está desregulado. E quando a gente está desregulado, uma das coisas que mais nos atrai é o poder, porque Krishna tem essa opulência e nós queremos ter a mesma opulência de Krishna. Pensamos que somos bonitos, olhamos no espelho assim, estou bacana. E
pensamos que somos fortes, fortões, pensamos que temos todas as opulências de Krishna. E então, Kamsa, em busca de poder, prendeu o próprio pai, o mesmo que ele tinha feito com a irmã, e que a essa altura já estava solta, que era Devaki e Vasudeva. Prendeu Devaki, prendeu Vasudeva. Vasudeva não merecia ser preso, mas ele era muito inteligente. Então, Kamsa se sentiu ameaçado pela cultura de Vasudeva, pela inteligência de Vasudeva. Então, e para não separar o casal, prendeu os dois também. Então, nessa situação, Krishna fica em Dwarka um tempo, sai de Mathura, vai para Dwarka, monta todo um reino com palácios, resgata umas garotas que estavam presas e que tinham sido sequestradas, estavam presas e que provavelmente não teriam mais casamentos, casa com todas essas meninas, dá um palácio para cada uma e depois pensa, vou visitar o tio Dhritarashtra, vou ver como é que anda a coisa por lá em Hastinapura, vou ver os meus primos Pandavas, Yudhishthira, Bhimasena, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Eu vou visitar meus primos e vou ver Duryodhana, vou ver Vidura, o tio Vidura também. Então ele vai para Hastinapura. Bom, claro que ele sabia o que ia acontecer em Hastinapura, e também fazia parte do propósito dele, porque ele veio com 3 propósitos, diz o Bhagavad Gita. Então, aí ele chega em Hastinapura e ele se reencontra, ele encontra todos aqueles primos e se reencontra com Arjuna, que estava envolto na energia de Krishna chamada Yoga Maya. Então Arjuna, quando olha para Krishna, ele identifica e cria uma afeição instantânea de amizade. Essa afeição é eterna, é a relação deles, eterna. Mas, por causa de Yoga Maya, ela aparece como aquela sensação, parece que eu já lhe conheço há muito tempo, parece que somos amigos de muito tempo. Então Arjuna tinha essa sensação com Krishna e a identificação foi maior do que a de todos os outros com Krishna. E Arjuna ficava grudado em Krishna o tempo inteiro, enquanto passeavam por Hastinapura, mostravam as coisas de Hastinapura. Mas nesse momento, Krishna toma consciência externa, faz de conta, como a gente... toma consciência externa de que estava vendo um problema em Hastinapura, e que era muito grave o problema de Hastinapura. O problema era que Duryodhana havia criado uma tramóia para poder tomar o reino que pertenceria aos Pandavas. Enquanto os Pandavas estavam querendo um diálogo diplomático, porque eles já haviam aceito a disciplina diplomática de ir no exílio, de fazer tudo corretamente, eles já tinham aceito todas as propostas do tio e dos líderes. Agora, Duryodhana agia de maneira diferente. Duryodhana estava com a ideia fixa de tomar o reino e estava disposto a lutar, a guerra. Já tinha feito também convênios, nos partidos... Coligação. Coligação, já tinha feito coligação partidária com vários reis da região. Então ele estava assim muito convencido de que ganharia a luta, porque os grandes reis lutadores, chamados Maharathas, estavam todos combinados com ele já. Então ele estava muito convencido disso, nada tirava ele daquela posição, era ideia fixa, tipo uma neurose que a gente adquire por cultivar crenças limitantes na vida da gente, e chega às neuroses, e as neuroses evoluem até psicoses.
E a gente chega ao caso clínico de psicose. E ele já estava nesse nível, já como câncer. Câncer também apresenta sintomas de psicose na sua relação, no livro de Krishna apresenta os sinais, né? Ele olhava no espelho e via do pescoço para baixo, não via a cabeça dele. Não foi um espelho, foi um copo. Um copo de água? Não entendi. Ele falou que câncer não se olhava no espelho, se olhou no copo. Ah, claro. É porque no espelho, tá certo, obrigado. Porque não tinha espelho, exato como a gente conhece, com a folha de aço por trás. Mas a imagem se refletia. Então, ele ficava assim, que nem a gente vai passar tílaca às vezes com algo que não é um espelho verdadeiro e a gente fica assim. Então, pelo menos com os viajantes acontece muito isso. Chegar num lugar que não tem espelho, então você fica louquinho procurando qualquer coisa para poder enxergar a testa, né? Aí, ele viu isso, ele olha e vê, e aí ele não via a cabeça dele. Ele está explicando aqui que foi num copo de ferro. Certo, copo de ferro, que também dá a mesma polido, né? bem polido para poder ter a imagem, para refletir a imagem, que faz o papel de um espelho. Então, dessa maneira... Essa época não existia espelho. Então, não existia, mas fazia o papel do É espelho. verdade. Então, desse jeito, o indivíduo Duryodhana estava completamente psicótico, ideia fixa, ninguém conseguia tirar ele já tinha um desvio de comportamento. Então, nesse momento, ele estava completamente convencido, ninguém conseguia interagir com a inteligência dele. E ele decidiu, então, pela guerra e convencia o pai, tinha uma relação excelente com o pai também com ele de alta confiabilidade, porque ele era diplomático, ele conhecia a diplomacia, ele era muito educado, ele usava das técnicas, da finesse, da educação para convencer as pessoas. Ele não era um brutamonte ignorante que qualquer um podia identificar. Não, ele era um cara grande, bonito, bondoso, que tinha um pai com deficiência, que cuidava, dava atenção ao pai, que era deficiente visual. Ele era uma pessoa dessa natureza, só que tinha a psicose dele de guerra, de querer criar essa polaridade dentro da sociedade dele. Ele não aceitava a cultura de paz de jeito nenhum, ao ponto de desafiar o próprio Krishna, que é o Mahapurusha, a origem de tudo, imagine. E Arjuna poderia, se Krishna tivesse tirado assim a sua Yogamaya e jogado fora, Arjuna teria falado em outros termos para todo mundo. O que vocês estão falando? Esse Krishna, a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, que possui as 6 opulências, ele está aqui, essa guerra pode ser evitada pelo poder dele. O que é isso, Duryodhana? Tudo que a gente estudou no Gurukula, tudo que a gente aprendeu da filosofia, é hora de praticar. Mas ele estava iludido pela yoga de Krishna, pela Maya especial de Krishna. Então, mas ele estava unido a Krishna, por isso vem a palavra yoga. É assim, quando a palavra Maya é aplicada, a pessoa está sob efeito da energia externa de Krishna. Mas quando a palavra Maya vem antecipada de yoga e fica yoga Maya, significa o camarada está iludido, mas está unido a Krishna, porque yoga significa união. Então, ele está iludido, mas está ligado. Era o caso de Arjuna. Arjuna estava iludido, aparentemente, mas estava unido em quê? No humor de Sakyarasa. Então, ele era um amigo de Krishna. Naturalmente, ele tinha essa relação com Krishna. Bom, então, nessa situação dramática, Krishna é desafiado por Duryodhana. Duryodhana não aceita a opinião de Krishna. E quando Krishna diz que para ele, divida, dá um pedaço de terra, é uma coisa simples, divida, dá um pedaço. Eles não querem tudo, eles não estão nessa que você está. Dá um pedaço para eles. Aí ele diz aquela coisa bem caprichada: não dou nem um pedacinho de terra onde possa enfiar um alfinete. Aí
Krishna entendeu, e todo mundo entendeu, que a situação era terrível. E aí, depois de dizer isso, ele manda prender Krishna. Manda prender Krishna. E aí, é aí que Dhritarashtra tem um vislumbre da realidade de, não, peraí, chamar Krishna de subversivo não dá. Isso é coisa para Bolsonaro, não é coisa para a gente, não. Não vamos chamar Krishna de subversivo, de jeito nenhum. E Krishna ele não vai ser preso coisa nenhuma. Então Krishna sai e entende que realmente, por meios naturais, não poderia evitar a guerra. Então Krishna poderia ter evitado a guerra se ele quisesse. Mas Krishna não vê esse mundo material como nós vemos. Nós vemos esse mundo material como o lugar onde nós vamos ser felizes. Nós vemos esse mundo lugar como um lugar onde nós vamos alcançar a perfeição material. E apesar de que, como diz Yudhishthira, no episódio do Mahabharata, do Lago da Morte, Yudhishthira explica que, na forma de Dharmaraj, que seria o Yaksha, que protege o Lago da Morte, Yudhishthira diz que é surpreendente que todos os dias milhares e milhares de vidas vão para o reino da morte e quem fica pensa que não vai um dia. Então, essa coisa patética. Então nós olhamos o mundo material e pensamos, esse é o lugar onde eu vou ter todas as minhas realizações. Eu sou realmente muito importante nesse mundo material. Então essa ilusão é tenebrosa para a Jiva Tattva, para a alma, que embora seja verdadeira, funciona como alma condicionada. Não funciona como alma liberada. Não pratica o conhecimento, não adquire conhecimento transcendental, não pratica o conhecimento adquirido quando adquire. E vive uma vida em vão, uma vida que simplesmente vai terminar com voltar para o ciclo de nascimentos e mortes. Nascer e morrer, nascer e morrer. E para quem está nessa fase, porque quem estava em Satya Yuga, nascer e morrer não era tão problemático, não. Mas quem já está em Kali Yuga, que tem essa velocidade de degradação que nós próprios que temos aqui, eu sou mais velho, eu tenho menos de 70 anos. Sou eu. Sabe como é, né? A etiqueta a gente assume. Mas nós que já estamos na melhor idade, podemos entender esse mundo como apresenta tantas mudanças. Imaginem vocês, olhem Baladeva. Imagine o peso que Baladeva tem. Eu tenho uma foto carregando Baladeva e a irmã dele, gêmea, assim, um em cada braço. Imagine como eu era forte quando eu era jovem. Né? Mas ele era pequenininho, ele era menor do que Mahari. Então, menor que você, sim. Então, e a gente vê a mudança, o camarada está cheio de barba, bigode e tudo mais hoje. E o tempo transforma. E se eu for olhar no espelho e me lembrar dessa época que eu tinha 30 e poucos anos de idade, a diferença é muito grande, é outro corpo, é outra história, é outra coisa. Esse é o mundo material, completamente temporário. As paisagens mudam, as pessoas mudam. Claro, muitas vezes o padrão de ilusão continua, é mantido. Mas como a ilusão se manifesta é culturalmente diferente. E assim, a gente se ilude com isso. Embora, por natureza, nós sejamos Mahapaurushika. Pode chamar de apelidar de Shika. Né? Mahapaurushika. E a gente pode chamar o Shika. Né? Assim. Mahapaurushika, somos nós. Mahapaurushika. Ou seja, nós somos Purushinhas, Mahapurushinhas. Krishna é o Mahapurusha.
Nós somos o diminutivo disso. Falar isso agora nessa viagem, coisas parecidas com isso, era o maior sucesso quando eu dizia, por exemplo, eu dizia Mahapurushita, que é pequenininho assim, Ita para eles é inho, né? E fazia sucesso, porque não estavam muito acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Então, mas nós temos todo esse potencial e investimos todo o nosso potencial para transformar a energia material em felicidade, satisfação plena. Investimos nos sentidos, investimos na mente, investimos na inteligência, com todas as suas complexidades, a arte e tudo mais, né? Ficamos assim, iludidos. Mas, evidentemente, que essa não é uma posição definitiva para a alma espiritual. Krishna nos permite decidir a hora que queremos nos iluminar. Krishna decide dar essa permissão. Ele, por sua própria deliberação, deixa a alma livre e favorece. Com tudo isso que é feito pela energia externa de Krishna, é favorável. É favorável para a nossa experiência, mas para a nossa experiência humana. Para a gente aprender com o sofrimento. Para a gente aprender com o sofrimento. Para a gente aprender com a experiência adquirida por erro e acerto, que é uma técnica científica. Aprender por erro e acerto. Então, nós temos que aprender em algum momento. E temos que aprender a dar valor ao conhecimento transcendental e à nossa identidade. Por isso é muito importante, voltando ao ponto inicial que eu comecei, é muito importante o autoconhecimento e a autocrítica. Nós próprios sermos os intérpretes de nossas próprias ações e reações. O principal intérprete, porque sempre teremos outros intérpretes na convivência social. Mas nós precisamos ser essas pessoas com um alto nível de autocrítica, porque essa autocrítica vai nos proteger da ilusão. E, evidentemente, que essa autocrítica tem que ser imparcial. Nós temos que reconhecer a nossa sinceridade. Nós temos que reconhecer o lado bom do nosso coração. Nós temos que reconhecer o lado bom da vida, porque é muito bom estar em Kali Yuga. Porque em Kali Yuga o processo é muito fácil. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalau, Kalau, Nasteva, Gati Anyata. Não há outro Gati, não há outro caminho. O caminho é esse, é o caminho de cantar. Isso é Kali Yuga, tem essa grande vantagem. E por que Kali Yuga tem essa grande vantagem? A gente não precisa lamentar nem por estar em Kali Yuga, sabendo que em Satya Yuga era muito melhor, muito mais fácil, em Treta Yuga também era mais fácil, em Dwapara Yuga também era mais fácil, e agora estamos em Kali Yuga, que é muito fácil, é assim, misteriosamente fácil, porque o processo foi altamente simplificado. Então nós temos essa oportunidade. Um texto como esse, que tem informações técnicas da nossa filosofia, podemos aprofundar com um estudo maravilhoso e fazer uma pesquisa e falar de temas muito profundos. Eu peguei todo esse tema aqui só para estimular algo que é muito prático na vida da gente, que é o autoconhecimento. Nós precisamos nos reconhecer de acordo com o que Prabhupada revelou. Prabhupada revelou a nossa identidade diferente do que nós pensávamos antes de chegar no templo ou antes de nascer nessa vida, como devoto. Então, Prabhupada nos revelou que nós somos almas espirituais, que essa experiência humana que nós estamos tendo não é a nossa experiência definitiva, que nós não somos seres humanos. Essa é a revelação de Prabhupada. Então nós podemos partir desse ponto e
Partindo desse ponto, do ponto de que nós somos almas espirituais, Prabhupada veio nos revelar isso, e podemos então procurar o nosso elo com Krishna. Procurar o nosso elo de serviço a Krishna. O nome desse serviço a Krishna é chamado de serviço devocional a Krishna. Ouvir sobre Krishna, cantar sobre Krishna, lembrar de Krishna, como o Yogi mostrou, memória de saber que conhece as histórias e tudo. Lembrar de Krishna, fazer puja, adorar a Krishna. Não sei se vocês observaram na hora do Tulasi, depois que o Yogi encontrou o que ele tanto queria, que era a mechinha de Nrsimhadeva e a flor jogada no chão, porque a irmã já fez o que quis e depois largou por aí. Ele pegou e foi cuidadosamente até Prabhupada e começou a fazer um puja para Prabhupada. Isso aí é muito transcendental. Ver uma coisa dessa assim é motivo de abrir o coração para a esperança e a fé no ensinamento de Prabhupada. Então o camarada vai lá, todo devocional. Eu fiquei lendo a mente dele. Desculpe, essas crianças não entendem nada. Essas crianças estão em mais, só fazem bagunça na sala do templo. Desculpe, Prabhupada. E adorando a Prabhupada. Assim, então, adquirir essa identidade, viver de acordo com essa identidade, é o nosso grande desafio, porque não há facilidade grande. Não há facilidade. Então, é isso aí. Dei uma boa enrolada para fugir da técnica do assunto, mas está indicado o Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita. Quem quiser pode se aprofundar nesse tema, é muito interessante. Mãe Govinda quer falar. Eu queria perguntar ao senhor. Todo esse estudo do Bhagavatam realmente é desconcertante. Então, eu tenho uma tendência de trazer isso e à procura de uma resposta, de uma compreensão para quem tem pouca inteligência como eu, então eu tenho que trazer para a estrutura grosseira, né? Sim. A estrutura material, palpável, assim. Aí eu penso, poxa, Krishna é absoluto. Como é? Se ele é absoluto, então ele não tem nenhum tipo de limites e eu não posso colocar Krishna num quadrado porque ele é absoluto. E como é que eu uso o termo parcial? Expansão parcial, expansão total, de uma coisa que não tem limite. Como é que eu digo que esta expansão é 80% da potência de Krishna? Se Krishna não tem limite, eu não posso colocar um número nisso. Entendi, é verdade. Pela forma absoluta. Absoluta, sim. Ele não tem 80%. Eu dizer, Krishna é 100%, eu estou limitando ele a 100%, mas ele não se enquadra nisso, ele é acima disso, né? Ele não tem esse enquadramento de 100%, porque ele é absoluto. Quando eu digo absoluto, significa que não tem nenhum limite, né? Nem acima, nem abaixo. E não se poderia, portanto, tirar uma parcela e dizer que é... Por isso que quando se descreve Diva Tattva, se descreve como parte integrante de Krishna. Não se descreve como uma quantidade. Né? Assim, não se quantifica que a diva é isso. E também o Ishopanishad, quando descreve, diz que fala de unidade completa, também não quantifica. A matemática... Não é? A matemática tenta fazer isso e a matemática é considerada como uma ciência exata. Mas nesse ponto a matemática é insuficiente. É insuficiente para explicar isso, porque tem um símbolo de infinito. Né? Exatamente. Então, na matemática. Então, as injunções védicas são chamadas injunções védicas dos Vedas, descrevem e transformam nessa linguagem para a compreensão. Ou seja, esta amsha de Krishna, esta expansão de Krishna, tem limites.
Embora Krishna não tenha limite, essa expansão tem limites. Vamos dizer que seja tantos por cento. Então ela é uma expansão parcial. Na verdade, a quantificação é para Shiva, para Brahma, mas assim, para essas encarnações, não lembro de ouvir uma quantificação percentual. Não é só para eles. Agora, para as encarnações de Krishna, agora por que o interessante, a minha resposta para a sua pergunta seria essa, dizer isso, né? Que são as injunções védicas tentando trazer para o indivíduo a compreensão de que o todo completo, absoluto e infinito, que não se pode quantificar, adota uma posição de ir com qualidades parciais para dentro de uma outra realidade, que é chamada de Mahatattva, onde essa realidade, que embora seja muito grande, contém todas as variedades condensadas, dentro desse Mahatattva, ele vai aparecer parcialmente. Ele não vai aparecer como ele é. Então ele vai aparecer parcialmente. Aí começam as divisões que vêm, as divisões quádruplas, né? Chamada Chaturvyuha, vem desde o mundo espiritual para poder penetrar nesse Mahatattva, nessa criação material, alimentar toda a criação material, acompanhar a diva que entrou no Mahatattva. É só misericórdia, é só compaixão de Krishna. Porque Krishna podia dizer, quer ir? Fica com Maya, deixa Maya dar duro em você. E a gente ia ficar na posição que se descreve, que por exemplo, a Igreja Católica descreve o inferno. Sim. O inferno eterno. Seria isso se Krishna dissesse, quer ir para Maya? Então fique com Maya. Seria só sofrimento, o inferno eterno. Isso é, se Krishna não tivesse interesse por sua alma espiritual e estivesse comprometido com alguma instituição para salvar o indivíduo. Krishna não tem esse compromisso institucional para salvar o indivíduo de acordo com os estatutos, regimentos e normas de convivência de uma instituição. Então Krishna deixa Maya, mas Maya sabe que Krishna é a sua autoridade. E ele vem acompanhando, ele vai com os Purushatrayas, ele vai entrando até Paramatma, localizado no coração. Paramatma, imagine, Paramatma é a expressão máxima para a nossa identidade como Diva Tattva, entrar em contato com Krishna. Está aqui dentro do coração, nos acompanha, mas é temporário. É só para o mundo material. Paramatma não tem nada a ver com o mundo espiritual. Então olhe como Krishna se expande, apesar de ser absoluto, se expande de maneira relativa e acompanha toda a entidade viva dentro dessa manifestação cósmica. Aí, como se não bastasse, Krishna ainda pensa, esse sujeito não tem inteligência suficiente, nem autocontrole para me enxergar dentro dele próprio. Eu vou ter que aparecer na frente dele. Aí Krishna aparece como a corrente de sucessão discipular, o mestre espiritual, e diz, estou aqui. Aí Prabhupada cantando no parque de Nova York, cantando na rua, Paramatma localizado ali fora, e todo mundo olhando e tendo suas realizações. Então, o mestre espiritual ainda é a compaixão original de Krishna, lá de Goloka Vrindavana, quando começa a se expandir para acompanhar a diva. Aí aparece o mestre espiritual. Aí o mestre espiritual, que aceita a forma limitada, como Prabhupada, a forma limitada de um único corpo, se expande em suas instruções. E as instruções se tornam da mesma natureza original de Krishna, absoluta. Aí as instruções do mestre espiritual. Aí a entidade viva, que vê o mestre espiritual, que não pode ver o mestre espiritual cara a cara, a entidade viva fica com as instruções do mestre espiritual.
e leva as instruções do mestre espiritual guardadas como joias preciosas no seu coração. E vai vivendo e tirando as instruções à medida que precisa. Vai tirando as instruções e guiando a sua vida e fazendo o seu planejamento estratégico. Seu planejamento estratégico. Tirando assim as instruções e dizendo, meu planejamento estratégico é tal. Então, essa natureza absoluta de Krishna não perde a natureza absoluta, apesar de que quando entra no Mahatattva, ela precisa se quantificar, porque a matemática alcança só essa estrutura do Mahatattva. É assim como eu compreendo, tá bem? E a outra coisa, assim, quando eu estou estudando, aí tem os termos assim, a alma sofre se você faz isso, tal. Disse, eu tenho que conversar isso com algum devoto, com algum Maharaj, porque a alma não sofre, porque a gente coloca que a alma sofre. E também a coisa assim de partes, tal, de Deus, não sei do que. Ora, se Deus é o primeiro, eu nunca vou poder dizer as partes constituintes de Deus. Porque se eu digo isso, eu estou dizendo que Deus veio depois. Mas Ele é o primeiro. Então, se Ele tem partes constituintes, significa que as partes vieram primeiro, depois as partes se juntaram e formaram o todo. Mas Deus não é assim. Ele é o primeiro. Então, são essas coisas, né, que a gente... Vocês me desculpem, mas é a coisa de especulador mesmo. Que queria, né? De cientista. E eu tinha que conversar com o devoto, eu não posso conversar com outra pessoa sobre isso, né? Então, dentro desse aspecto, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler Tomás de Aquino. Porque Tomás de Aquino diz bem assim, Deus é simples. Aí eu me choquei logo, Deus é simples? Aí ele vai explicar, né? Que Deus é simples, porque Ele é o primeiro, Ele é o todo, né? Alguém que é complexo é porque é formado de partes. Então, e as partes existiram antes dele para compor esse todo, né? E Deus não é assim, Krishna não é assim, Ele é o primeiro. Tá certo. São essas coisas que eu acho muito bonito, né? E a gente que é devoto tem necessidade de dialogar com outros devotos a respeito dessas coisas que não dá para a gente falar, por exemplo, na sala do templo, numa aula do domingo. Claro que não dá. Visitantes. Sim. Então temos que falar entre devotos, né, para se fortificar mais. É a linguagem, Sim. né, que a gente usa. Verdade. A responsabilidade de tudo isso é do grande Vyasadeva. Depois, quando Vyasadeva entendeu que Kali Yuga ia chegar e que ele precisava colocar todo o conhecimento numa forma registrada, porque as pessoas não iam mais ser Shrutidhara, ou lembrar pela memória, e ele entendeu que tinha que escrever tudo isso, ele começou a buscar palavras para descrever. E começou a buscar palavras. E, sabe, ele foi tão genial que tem palavras em sânscrito que não existe em nenhuma outra literatura a não ser no Bhagavatam. Imagine, só existe exclusivamente no Bhagavatam. Tipo, deu para entender? Não tem nenhum outro Veda, nenhuma outra estrutura, Upaveda, nada. Tudo é só... Essa palavra só existe no Bhagavatam. A sofisticação do Bhagavatam, porque quando Narada Muni disse para ele que ele explicasse o serviço devocional, ele ficou dotado de Guru Shakti, do poder do Guru. Então, com o poder do Guru, ele colocou toda a sua capacidade no Bhagavatam. Ainda assim, as palavras ficam limitadas. Então a responsabilidade da escolha da palavra foi de Vyasadeva. Ele foi tão cuidadoso que inventou uma palavra exclusivamente para definir uma ideia e que está no Bhagavatam, só no Bhagavatam. Olhe como Vyasadeva funcionou para escrever o Bhagavatam. Então a responsabilidade é essa. Agora, nós somos limitados
e dependemos da misericórdia de Vyasadeva. Ele deu a misericórdia e agora a gente luta assim. Essa sua pergunta sobre da alma que a senhora disse, que a alma sofre. O Ishopanishad é pior ainda, chama de matador da alma. Isso. Já pensou? Matador da alma. Aí eu tenho um caderninho que eu vou anotar. Eu fiz essa pergunta para Hridayananda Maharaj milênios atrás. Matador da alma. Então é a linguagem. É a linguagem para dizer, a linguagem enfática, para dizer, a alma não morre, mas privar a alma de experienciar, para ajustar ainda mais, experienciar a vida espiritual é matar a alma. Essa é a ideia. Porque a minha preocupação, quando eu estou lendo e que tem esses temas, a minha preocupação, Maharaj, é assim, que caso um dia eu esteja dando uma palestra sobre esse assunto e eu diga, né, uma frase dessa, e alguém que seja mais especulador do que eu diga, mas a alma não morre, mas não, aí eu acho que a gente tem que se preparar. Sim, sim, sim. Como representante de Prabhupada, nós temos que estar preparados para essas coisas, né? Isso mesmo. Esse cuidado. Agora que a mãe Govinda fez uma pergunta e a gente discutiu muito relevante, por etiqueta seria eu abrir para pergunta para todo mundo. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou deixar a mãe Govinda com a sua como exceção e a gente não vai continuar com perguntas por causa do tempo. Aqui a gente tem um risco grande que é com o tempo da japa. A gente reservou, fez a aula desse tudo para poder cantar japa, mas é um momento que os devotos se encontram e há muita administração, há muita conversa, há muitos acertos e tudo, e a japa fica muito sacrificada. Se nós não ficarmos muito atentos, nós dançamos com a nossa japa. E essa responsabilidade é unicamente nossa. A instituição favorece um pouco, criando o tempo, mas se aqui é o único lugar que tem internet, e a gente aproveita o horário da japa para a internet, a gente aproveita o horário da japa para fazer a social, que a gente quase não tem, digamos. Até que não, eu não vou dizer isso, porque aqui eu nunca vi uma comunidade num nível de interação social como aqui. Inclusive visitei agora algumas comunidades e a dificuldade era essa. Eu acho que a própria natureza de vocês está criando um clima de interação social muito bom. Isso é para dar parabéns. Então, eu só fui para corrigir. Eu quero dizer que eu não vou abrir para perguntas agora, mas se vocês quiserem, eu fico aqui até amanhã. Se vocês quiserem, ainda posso fazer, amanhã de manhã, se vocês quiserem, ainda posso fazer um encontro para a gente conversar, todo tipo de assunto que vocês quiserem. E eu vou participar do Festival de Verão pontualmente, eu não vou estar aqui direto, porque eu fui convidado para apresentar um trabalho num congresso de educação em Mayapur, o primeiro congresso de educação internacional. E eu fui convidado, eu não podia negar, e eu aceitei. E é uma apresentação em inglês, feito num congresso vai ser muito difícil. Então eu vou para Campina Grande, agora ficar em dezembro e janeiro, com um grau de reclusão muito grande, para poder preparar esse trabalho sobre educação. Eu vou falar cultura de fé e juventude. Esse é o trabalho que eu quero, e ainda não está definido o título, eu estou nessa linha porque eu vim, desde que eu fui convidado, eu estou pensando nisso. Então eu vou para essa linha o jovem e a cultura de fé. Né? Naturalmente que quando a gente, para abordar esse assunto, vai ter que falar também da cultura de não fé, que é o mais comum nesse mundo, né? Mas a gente vai ter que... é isso que eu quero, e é um tema polêmico, e eu preciso estar muito preparado, porque vão estar grandes autoridades da educação, e eu preciso estar muito preparado. E é inglês, né? Então, eu, além de tudo, ainda tenho que estar preparado com inglês. Agora eu vou escrever para todo mundo da viagem que eu fiz, e esquecer o espanhol, esquecer o português, praticamente. Vou entrar no inglês para ver se eu fico um pouco mais assim
afiado para não precisar de tradução, que cai muito a qualidade, eu não quero falar com tradução. Então, eu estou explicando isso porque o meu desejo é ficar em Vrajadama com vocês e ajudar o Maharaj nessa história toda, esse paisagismo aqui. Eu queria entrar nesse paisagismo e fazer tudo. Ainda tem a água mineral que eu estou comprometido com Chaitanya. Imagine, Chaitanya se mudou de Campina Grande para vir para aqui e já está quase um mês e eu estou fora daqui. Então eu queria encerrar explicando isso. Vamos dar atenção à japa e agradeço muito toda a consideração que vocês têm por mim e por me ouvirem, por levarem sempre a sério as coisas que eu falo, que eu tenho falado. Então eu agradeço muito e fico por aqui, tá bem? Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.